Olá, amigos e amigas. Esta é mais uma live da série Teologizar, dessa vez com o nosso amigo Dr. Zósimo Tabuco. Seja bem-vindo, Jorge, meu pastor querido. Fixar aqui o tema para quem chegar se situar. Guardar o Zósimo entrar aí e chegar os nossos convidados e convidadas. Salve, meu querido Padre Márcio! Saudade de você, rapaz. Um abraço aí. Não, a Estela tá lá com o Zósimo. O Zósimo é o cara, né? Esperar ele aparecer. Saudade de seu canto, Márcio. De sua risada também. Bem-vindo, Zósimo. Eu vou puxar já Zósimo aqui pra gente. Para ver se a galera vai aparecendo. Boa noite, Pronto. Boa noite. E aí, tudo bom, meu querido? tudo bem? Esqueci de ligar um negocinho aqui. Peraí. Tá por feira ainda? Ou já foi pra oeste? Tá é feira. Beleza. Eu acho que menos, tá bom. É, então, Jorge tá aí com a gente. Tá Padre Márcio Oliveira, da Diocese de Camaçari. É, bora ver se o pessoal vai chegando aí. Cadê a esposa? Tá bem, meu querido? Tá bem, todos bem aqui, graças a Deus. É isso. Hoje eu tô com uma dor de cabeça chata aqui, Boa rapaz. noite, Jorge. É, o... Então, eu fiquei acho que 15 ou 20 dias sem fazer essa série de lives aqui. E a gente está retomando hoje contigo, né? Semana que vem, salvo engano, a gente terá Samantha e vamos tocando a bola. Ô, Jacelino, um abraço aí para você que chegou. Então, meu querido, eu vou me apresentar, né? E depois passo a bola para você se apresentar também. Eu sempre faço a apresentação porque depois eu coloco a live lá no canal e às vezes tem gente que topa lá sem conhecer a mim ou a pessoa convidada. Não é tanto o caso aqui do Instagram, né? Só as pessoas que vêm do convidado que às vezes não me conhecem e vice-versa. E depois as pessoas entram em contato, então é bom se apresentar. Então, para quem não me conhece, eu sou Adriano Portela dos Santos, santomarense, homem negro, ou preto, como queiramos. Sou reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, 19ª província da Comunhão Anglicana, e sou funcionário público, né, professor da área de língua portuguesa, literatura, teologia também. Né? É, e hoje nós temos com muito prazer a presença desse nosso amigo, Zósimo Tabuco, doutor Zósimo Tabuco, e peço então a Zósimo para se apresentar. Seja bem-vindo desde já a esse espaço, meu querido. Obrigado, Adriano, obrigado pelo convite. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando a gente. Eu sou, como eu me descrevo no Instagram, um feirense exilado em Barreiras. Na verdade, é, eu sou professor de História na Universidade Federal do Oeste da Bahia, pesquisador do protestantismo, em especial da relação protestantismo-política, e rubro-negro, Flamengo, não sei o que é mais relevante saber, é isso, eu sou filho de Roque Trabuco e Maria Amélia. Ok. É interessante isso que você coloca lá no perfil, na bio do Instagram. Quando eu vi, eu dei risada, que é um feirense exilado em Barreiras.
como eu fiz umas andanças por lá, eu percebi esse sentimento muito forte no pessoal que está lá a serviço, que não é de lá, que é assim, de estar na cidade, mas com o coração pulsando para fora, né? Com esse sentimento de, esse desejo de estar em outro espaço, conhecer, é, né? Isso é muito forte, né? Muito forte mesmo. Inclusive em textos que eu encontrei, né, de gente que foi para lá a serviço, seja por companhias federais ou outros caminhos, igreja, e termina aparecendo isso nos textos. Então, boa noite, de Carlos. Não apareceu nosso irmão de Carlos. Um abraço aí, meu querido. É, então, essa live hoje, né, tem esse tema de igreja política, né, os diversos modos de participação da igreja. Pensei em colocar religião, que seria mais amplo, mas é, coloquei especificamente igreja, inclusive porque o estudo de Zósimo passa pelo protestantismo, então focar um pouco mais. E esses são dois campos dos quais não dá para a gente dizer que a gente não participa, porque direta ou indiretamente eles nos atingem, né? É, a igreja, as religiões, através do imaginário que plasma na sociedade e que nos alcança, ainda que nós não professemos esta ou aquela outra fé, né, doutrina. Nos alcança de algum modo, sobretudo nesses tempos em que esse dado que é particular vai se tornando cada vez mais público e a gente acha que deve é, levar para o público aquilo que é do nosso exercício de interioridade, né, e tudo mais. E política porque, é, mesmo que não a exerçamos partidariamente ou em movimentos sociais, nas lutas diversas, é, as políticas públicas nos alcançam, ou a falta destas, igualmente e de maneira trágica, né? Então, esses dois campos são muito preciosos. E nós sabemos que esse tema, então, além disso tudo, é importante porque sempre, desde sempre, mas nos últimos tempos, este embrincamento desses dois campos, né, tem sido bastante intensificado e de modo que a religião tem determinado os rumos políticos do país. A segunda, eu acho que a primeira eleição da Dilma, por exemplo, o segundo turno, o tema do aborto um pouco ali ficou sendo aproveitado para ver se rendia algum tipo de voto, né? E outras coisas mais. Então, boa noite, minha mãe, os demais que estão entrando por aí, Padre Jonathan, que chegou por aí também. Não sei se Zósimo deseja complementar algo sobre o contexto, né, a importância dessa live, ou dizer uma palavra sobre isso. Eu acho que está cada vez mais evidente na experiência política brasileira a mistura, a fusão e ao mesmo tempo as sínteses muito complexas entre religião e política, em especial igreja e política. Então, eu acho que muitos debates clássicos, inclusive, sobre religião e política, sobre igreja e política, estão sendo retomados, sobre a natureza ou não da igreja, da religião como um instrumental da dominação política, da dominação de classe e outras discussões em função do grau de comprometimento das instituições eclesiásticas, dos grupos religiosos com o atual governo, com o sistema político, com os rumos políticos que a sociedade brasileira vem tomando nos últimos tempos. Exatamente. Eu queria dar um passo atrás para dizer um pouco sobre a pessoa do Zósimo. A gente não convive muito, inclusive, porque, como ele disse, ele está exilado em Barreiras. Estou Mas é uma longe. pessoa que eu admiro muito e é sempre precioso nas palavras. Zósimo é uma pessoa que sempre que eu me refiro a ele, eu digo: Zósimo não desperdiça palavras, tudo se aproveita. Né? Procura sempre ser muito preciso naquilo que diz, muito cauteloso, bem pontuado. E então acho que a gente tem muito a aproveitar sobre as colocações que ele dará. Um abraço para Anderson, que apareceu aí, meu irmão, para Leila, sejam bem-vindos. Né? Gleica também, que acabou de chegar, então bem-vindos, bem-vindas. Então, vamos passar
para uma primeira questão, né? Zósimo, é, sua tese, né, trata sobre o protestantismo, esquerdas e minorias, né? Fale-nos um pouco desta pesquisa, né, que inclusive se tornou um livro, e a gente sabe que a tese ganhou o prêmio de melhor tese do ano na UFRJ, não é isso? Me corrija se estiver equivocado. Então a tese versa exatamente sobre essas questões que nós iremos tratar aqui, de alguma forma. Então, diga para a gente um pouco sobre a tese, e é bom a galera que assistir esse vídeo agora, né, essa live agora, ou que vir no canal depois, saber que ainda há exemplares. Se quiserem, se tiverem interesse, podem me contactar, que eu coloco vocês em diálogo com o Zósimo. É uma preciosidade a tese, então fica à vontade, Eu Zósimo. agradeço o elogio. A tese, eu acho que antes de falar da tese, um pouco da minha formação enquanto pesquisador do protestantismo. Eu começo a pesquisar o protestantismo investigando relatos de conversão e como o relato de conversão e a experiência de conversão molda a identidade evangélica, né, em especial batista, que foi meu foco no mestrado. No doutorado, e aí paralelamente ao mestrado, eu fui contribuindo com pesquisas como a da professora Elisete, sobre o protestantismo ecumênico e a realidade brasileira, e fui tendo contato, então, com o protestantismo ecumênico, com os setores progressistas do protestantismo, e me debrucei sobre esse tema na tese. Então, a tese é interessante porque é uma espécie de segunda conversão, tanto minha, pessoal, quanto dos meus investigados, todos eles que se engajam em movimentos ecumênicos e progressistas, meio que relatam esse tipo de compromisso a partir da identidade religiosa como uma segunda conversão ou como uma nova descoberta das implicações da fé para a vida, para a política. E na tese, eu investiguei então setores evangélicos que se aproximaram de organizações de esquerda, de movimentos sociais, de movimentos de minorias, movimentos de oposição à ditadura militar, e destacando, claro, que esses setores foram minoritários em relação ao protestantismo. O protestantismo predominantemente apoiou o golpe, apoiou a ditadura, legitimou as ordens sociais, as hierarquias, as desigualdades de gênero, raciais, etc. Mas esses setores minoritários, mas não menos significativos, participaram ou se aproximaram ou deram uma elaboração religiosa para essas lutas sociais emancipatórias. Então, a tese é sobre protestantes que se relacionam com as esquerdas e os movimentos de minorias entre 74 e 94, que é, então, a última década da ditadura e a primeira década pós-ditadura. Você falou, nomeou a live como Igreja Política, modo de participação na história recente. Eu fiz uma brincadeira lá que é recente para a história pelo menos 100 anos. Né? Então, esse meu campo de pesquisa está nessa história recente. É óbvio que a gente vai tentar puxar para a atualidade, para os dias atuais, que significa os últimos 30 anos também para o historiador, mas é só para destacar que então, a tese sobre isso ganhou o prêmio de melhor tese da UFRJ em 2015, quando foi defendida por uma banca externa ao UFRJ, e foi publicada pela editora Saga, né, que é uma editora baiana, soteropolitana, coordenada pelo Grimaldo Zacariades, que também é um pesquisador de religião e política, um pesquisador do catolicismo, e o livro se encontra disponível em sites, à venda em sites. Eu não tenho exemplares em minha mão, é possível encontrar na internet para comprar. Ok. Bem-vindo, bem-vinda quem foi chegando depois, foi nos saudando aí. Você falava anteriormente, quando a gente dizia da importância desse tema da live, em complexidade, né? E seu livro, sua tese, procura ver um outro aspecto dessa relação entre igreja e política, que não o que a gente está habituado, né? E aí é importante dizer, a gente, sempre que a sociedade tem se reportado a relação entre igreja e política, e especificamente evangélicos e política, se refere a essa relação a partir do campo majoritário, que é o campo conservador, que pratica uma série de atrocidades, de
imposições, né? E coloca todo mundo dentro de um mesmo, né? De um mesmo balaio, que faz com que não nos ajude no sentido de progredirmos nessa discussão, ou isso do ponto de vista teórico, mas também de alcançarmos alianças, fazermos conjunturas na prática, né, para uma mudança de perspectiva. E uma ou outra pessoa aqui, ali, acolá, vai dizendo, olha, esse fenômeno é complexo, precisamos olhar detidamente, com acuidade, com delicadeza, tentando tirar os nossos preconceitos, que a gente que está num campo progressista, né, da fé, se esbarra também nessa relação com os movimentos sociais, com os partidos, primeiramente com uma resistência, porque quando olha essa relação apenas a partir desse domínio do conservadorismo, né? E aí, nesse sentido que eu te coloco uma outra questão, né? A gente já se acostumou, né? Com a participação evangélica em bloco na política partidária, né? De que se acostumou porque esses últimos tempos, digamos assim, né? Tem um projeto de poder que faça com que esse grupo se mova em bloco com algumas questões delineadas, mas há outros modos de participação, né, religiosa na política partidária. O que você poderia nos dizer disso? Né? É algo que você esboça na tese, mas também pode ser algo que depois da tese você observou mais ainda, né? Uhum. Eu sempre gosto de diferenciar a relação entre religião e política da relação igreja e Estado. Eu sempre gosto de dizer que a relação religião e política é mais ampla, mais complexa, mais plural, e não necessariamente ela se desdobra ou se desenvolve como uma instrumentalização do Estado pela religião ou da religião pelo Estado. Então, a religião sempre fez parte dos conflitos sociais e sempre fez com que a própria religião fosse lida pelos sujeitos participantes do conflito social de formas diferentes e desiguais e conflitantes. Então, o sistema simbólico da religião, as tradições religiosas, os textos religiosos, as práticas religiosas são apropriadas pelos sujeitos e pelos grupos sociais de acordo com o seu lugar nos conflitos sociais. Então, isso pode representar um apoio ao status quo e à ordem estabelecida ou uma contestação ao status quo e à ordem estabelecida. E as combinações aí são muito também diversas. Eu vou pegar um caso bem recente para exemplificar essa complexidade. Você pega uma figura como o pastor Sargento Isidoro. O pastor Sargento Isidoro reproduz todos os discursos da moralidade evangélica, especialmente no campo da sexualidade e do gênero. Então, um discurso bastante conservador no campo da moralidade e do gênero, que converge, por exemplo, com quem apoia o atual governo, quem apoia ideologias mais autoritárias e conservadoras, ideologias políticas propriamente ditas. E, no entanto, essa mesma pessoa, por conta dos projetos com viciados e dependentes químicos, e até pela origem periférica, e já ter participado de outras expressões da política partidária, ele tem um discurso anti-armamentista e um discurso anti-repressão policial, que vai na contramão do bolsonarismo e de outra agenda que também converge para projetos autoritários e conservadores. Então, essas combinações não são muito simples. Os sujeitos que participam das igrejas, eles têm pertencimentos múltiplos e têm interpelações da realidade sobre a sua vivência da própria fé religiosa também diversa. E falando um pouco da relação igreja e política, ou religião e política, ao longo da história, a religião, e especialmente falando aqui do cristianismo, ela cumpriu um papel fundamentalmente de legitimação do poder, do Estado, da autoridade constituída, da ordem social, porque inclusive a sociedade brasileira se funda sob uma experiência colonialista, em que a igreja e a religião cristã é um braço desse colonialismo. Então não é possível abstrair essa história, não é possível abstrair o papel que essa religião e essa igreja tiveram na nossa sociedade de legitimação da ordem
e de favorecimento dos poderes constituídos e de legitimação das desigualdades como sendo a vontade de Deus, mas, como eu falei, como a religião é apropriada de acordo com o lugar dos sujeitos e grupos no conflito social, essa mesma religião foi apropriada pelos sujeitos subalternizados, dominados e explorados e vivenciada como uma religião não mais do opressor, mas uma religião do oprimido. O mesmo signo religioso, para além de outras expressões religiosas que não essa religião predominante, mas essa mesma religião predominante sempre contou com expressões dissidentes, contra-hegemônicas, divergentes daquilo que é estabelecido pela norma religiosa ou pelas autoridades religiosas. E a gente lembra Bourdieu, né? Quem define o que é ortodoxia e heresia é quem tem o poder religioso. E a igreja dominante é que define, então, o que é seita, o que é igreja, o que é participação religiosa legítima ou ilegítima. Então, nas disputas entre quem concorda ou quem não concorda com as doutrinas, as elaborações teológicas ou as legitimações políticas da inserção do religioso, ele é sempre alvo, primeiro, da própria perseguição no campo religioso de quem tem o poder religioso e também é alvo da perseguição política em quem tem o poder político. E aí, ainda seguindo a pista do Bourdieu, eu sempre faço essa discussão sobre a convergência entre quem mantém a ordem simbólica e quem favorece a ordem política, quem subverte a ordem simbólica e quem favorece, então, a contestação da ordem. E mesmo aí, repito, as combinações são muitas, né? É possível você ter uma pessoa teologicamente progressista ou moderna, entre aspas, e defender pautas conservadoras na política. E você ter pessoas defendendo pautas conservadoras na religião, uma moralidade religiosa conservadora, e está inserido em sindicato, movimento popular, e não necessariamente está orientado por uma teologia progressista. Ele está orientado por uma leitura bíblica mais ou menos conservadora, ortodoxa, e, no entanto, pelos seus outros pertencimentos sociais, ele faz parte de lutas sociais emancipatórias. Então, acho que essa complexidade a gente tem que perceber. E, óbvio, né, acho que a sua pergunta vai na provocação dessa atuação em bloco. Essa leitura dos evangélicos em bloco dificulta para os próprios evangélicos a existência de histórias outras de participação evangélica na política, de modos outros de ser evangélico, de ser cristão, pensando também na experiência católica. Então, as igrejas têm uma história subterrânea ou uma história silenciada de contestação à ordem, de subversão da ordem, de organização comunitária e popular para lutas sociais emancipatórias, para o poder, a construção de uma política a partir de baixo, né? Então, o julgamento em bloco dificulta a visibilidade dessa história e a invisibilidade dessa história inviabiliza quem no presente está inserido nessa tradição. Exato. Inclusive essa usurpação, né, da representatividade, porque tem acontecido isso também, né? Alguns indivíduos que dizem, olha, sou a voz evangélica do Brasil, né? Capitalizando uma gama de indivíduos que, na verdade, quando a gente vai para a base, não estão representados ali, porque seu modo de atuação, ainda que coincida em algo com aquele indivíduo que está dizendo que é a representação evangélica do Brasil, não bate, né, certinho, né, fechadinho, como você dizia. Quero saudar a Flávia, que chegou aí, Márcia, Cristiano, William, eu vou puxar suas duas perguntas, viu? O William, eu acho que é gente sua, Zósimo. William Souza Villanova. Colocou duas questões, mas antes de trazer as duas questões dele, se me permitir trazer agora, quando você falava da questão da legitimação do poder pela religião, eu lembrava da carta da ata de vereador, da Câmara de Vereadores de Santo Amaro, de 14 de junho de 1822, que é a ata que o pessoal fala ser o primeiro documento histórico favorável à independência do Brasil e tal, que é uma resposta a uma consulta que os deputados baianos em Portugal fazem, né, às vilas sobre qual era a melhor forma de governo do país, né, algumas perguntas. E aí nessa ata subscrevem, né, os vereadores presentes, mas também
os clérigos todos que eram leitores, né? Uns 7 clérigos, 8 clérigos assinam, está aqui o livro em minhas mãos. É, e isso é um passo. A gente olha a assinatura, né? Tempos depois, parece algo muito, muito simples, né? Que a assinatura esteja ali. Mas não é nem um pouco simples se a gente considerar, por exemplo, o imperador casou, todas as paróquias fizeram um culto de ação de graças pelo casamento do imperador. Veio pregador, lá em Santo Amaro mesmo, veio um pregador de fora para poder pregar essa celebração, os tedéus e tudo mais, né? Então, quando de fato os clérigos se posicionam, assinam um documento como esse, significa que realmente a história está fazendo uma curva, né? Alguma coisa está casando aí. Eu vou trazer as duas perguntas aqui do William. Saudar também o Marquinhos Habib, lá de Teresópolis. Eu sempre confundo Marquinhos. É Teresópolis ou Teresópolis, né? Eu acho. Ou é Petrópolis. Acho que Teresópolis. O William colocou assim, Zósimo, professor Zósimo, como você analisa a relação dos evangélicos com o governo Bolsonaro? Ele colocou duas perguntas que é o que inquieta todo mundo, né? A segunda questão, você já deve estar cansado de responder, mas nem por isso a pergunta deixa de ser pertinente, William. É sempre pertinente a pergunta. É, é possível evangélico ser evangélico e ser marxista? Né? Eu acho que você já se deparou com essa questão não sei quantas vezes, mas vamos lá. Eu e os sujeitos que eu investiguei na pesquisa se depararam com essa questão. A primeira, sobre o governo Bolsonaro, tem muitos aspectos a serem analisados e a gente não dá conta deles numa live, que tem a ver com a dimensão religiosa, o que vem acontecendo no campo religioso, e tem a ver também com o sistema político, as últimas experiências de um governo que se apresenta como de esquerda, o que é reconhecido pelos seus opositores como de esquerda, e que experiência de esquerda é essa. Então, para entender o governo, o apoio evangélico ao governo Bolsonaro, a gente teria que analisar tanto a dinâmica interna das próprias igrejas, do discurso evangélico, quanto essa dinâmica política. Eu sempre gosto de lembrar, se você pensar o cenário de 2018, que foi o cenário que elegeu Bolsonaro, aquele mesmo cenário, no começo do ano, apontava que se Lula fosse candidato, ele ganharia a eleição. Então, o que significa que muita gente que votou em Bolsonaro votaria no Lula. Então, que evangélico é esse que vota em Bolsonaro e vota no Lula? Esse evangélico é fascista, esse evangélico é progressista. Então, as coisas não são tão simples. Mas eu diria que o bolsonarismo o bolsonarismo deu visibilidade a uma série de discursos extremistas que estavam acomodados na conciliação de classe, nas conciliações da experiência petista, nas conciliações políticas da era petista, e esse extremismo que a gente herda da escravidão, que a gente herda da ditadura militar, que a gente herda do conservadorismo histórico da sociedade brasileira, há quem diga que a gente não está vivendo uma onda conservadora, a gente viveu uma onda progressista, porque o histórico da sociedade brasileira é de ausência de democracia, mesmo essa democracia liberal, limitada, restrita, de pouca participação popular, mesmo essa experiência democrática é muito exceção no Brasil. A gente teve 15 anos de governo Vargas, a gente teve 21 anos de ditadura militar, e a gente teve apenas, acho que, 5 presidentes eleitos pelo voto que completaram o seu mandato e fizeram o sucessor. Então, assim, é muito novo e é muito incipiente, mesmo nesse sentido formal, a democracia no Brasil. Então, a gente viveu uma breve onda, mais ou menos progressista ou de abertura, que a gente pode considerar aí os anos FHC e até Dilma, em que houve, inclusive, a sucessão presidencial de um presidente eleito por outro presidente eleito. Foi a primeira vez em 21 anos, depois de 21 anos de ditadura. Então, esses conservadorismos todos que estão na sociedade brasileira explicam o bolsonarismo. Né? O bolsonarismo não é fruto dos evangélicos. Né? Os evangélicos, eles também partilham dessa cultura política conservadora da sociedade brasileira. E é interessante que assim, não dá para pegar o tipo ideal de protestante de Weber e analisar os evangélicos de hoje estrito sensu,
que esse evangélico vai converter majoritariamente os católicos. Então, leva a cultura católica também para esses meios evangélicos. Mas, falando um pouco mais da relação dos evangélicos com Bolsonaro, você tem uma base pentecostal e neopentecostal, que a gente pode dizer que apoia o governo Bolsonaro por uma série de medos sociais associados à continuidade do governo do PT, então medos relativos às pautas das minorias, medos relacionados às pautas da sexualidade, medos relacionados às políticas sociais de transferência de renda e o quanto isso empodera os pobres, o quanto isso assusta uma classe média também mais ou menos vinculada a determinados setores evangélicos. E você tem um núcleo evangélico um pouco mais ideológico, comprometido ideologicamente com o bolsonarismo, que eu diria que são os neocalvinistas, tanto setores presbiterianos quanto batistas, e não por acaso eles que são representados majoritariamente no governo Bolsonaro. Né? Quem está no governo Bolsonaro, nas secretarias, nos ministérios, não são os pentecostais e neopentecostais, são os históricos, chamados tradicionais. Mas o pentecostalismo tem essa pauta da moralidade que o bolsonarismo apresentou em defesa da família, em defesa de Deus, da pátria. Isso faz parte do repertório evangélico e ele foi mobilizado num momento de crise política pós-golpe de 2016, pós-prisão do Lula. Então, deslegitimação de qualquer alternativa eleitoralmente viável de esquerda e aí apresenta-se o Bolsonaro. Na verdade, nesse processo de deslegitimação de uma alternativa eleitoralmente viável da esquerda, acabou-se por se deslegitimar o próprio exercício da política. Então, todo mundo que surfou na onda da Lava Jato ou do bolsonarismo se apresentou como não político, né? E se apresentou como aquele que iria acabar com tudo isso daí. Né? Tudo isso daí é as formas de conciliação da política brasileira e que a experiência petista fez parte dessas experiências de conciliação. Então, acho que tem a ver com o histórico do conservadorismo da sociedade brasileira e desses extremismos que estavam sendo acomodados por essas conciliações, tem a ver com a própria estratégia mesmo das direitas de impedir a continuidade do governo do PT, primeiro através do golpe, depois através da prisão do Lula e do impedimento dele ser candidato, e aí isso deslegitima uma alternativa moderada, e a própria direita que pretendia usufruir a direita mais tradicional, que pretendia usufruir do benefício dessa perseguição ao PT e às esquerdas, foi engolida nesse processo por essa extrema-direita. Então, mesmo essa direita tradicional, quando faz qualquer coisa que se pareça com democracia liberal burguesa, é acusada de esquerda, de comunista, mas é muito complexo. Eu diria que a chave para entender os evangélicos e o governo Bolsonaro é entender a própria inserção dos evangélicos no período petista, porque entre 2002 e 2014, a Igreja Universal do Reino de Deus estava aliada ao PT. Né? Então, essa participação dos evangélicos junto ao governo é uma experiência que antecede o fenômeno Bolsonaro, e desses evangélicos conservadores. Caiu aqui o... Acontece. Quando você ajuda aí... Sim, prossiga. E também, eu sempre gosto de mencionar o caso do Marco Feliciano, né, que foi coordenador do Comitê Digital da campanha de Dilma em 2010, e como moeda de troca ele acabou parando na Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados. Então, ele não caiu lá de paraquedas, ele caiu por uma aliança político-eleitoral do PT com esses setores evangélicos fundamentalistas e extremistas. Então, esse monstro foi alimentado desde antes do fenômeno do Bolsonaro. E aí, quando a conciliação foi rompida em 2016, eles não precisavam mais desse antigo aliado. Eles tinham um novo aliado mais convergente, inclusive com o histórico dos seus discursos e práticas mais moralizantes e mais conservadores. Não sei se... Sim, pode prosseguir. Essas falas nos retiram de qualquer pretensa ingenuidade, de alinhar as coisas assim, tudo tão certinho, né?
Primeiro dizer que a gente não está vivendo uma onda conservadora, mas sim que a gente viveu uma onda progressista, é um soco na boca do estômago, né? Para quem, é, digamos assim, se tornou gente, no sentido de vir à consciência, de se inserir na sociedade, no período petista, né? Então a gente entra na sociedade, digamos assim, né? Nas organizações e tudo mais naquele período, e então acha que o mundo é aquilo, né? E de repente se depara com algo completamente oposto e acha que o mundo é guinada, quando na verdade a gente pousou no mundo na hora que o mundo estava vivendo é, uma outra perspectiva, né? Saudar as pessoas que chegaram aí, o Janaíno disse aqui, sempre é bom escutar a lucidez do professor Zósimo. Acho que é Janaíno, né? Janaíno, isso. Márcia que chegou, Matheus Dória, bem-vindo. Meire, minha amiga, um abraço. Meire das tantas lutas. É, não sei se você vai pegar ainda a segunda questão ali do William, né? Mas Jorge colocou algo aqui que também desejo pegar depois, mas fica à vontade para dar continuidade aí. Então, acho que eu vou falar dessa questão do é possível ser evangélico e marxista. Como toda pergunta complexa, a resposta é sim e não. Sim, porque primeiro há sujeitos que reivindicam essa dupla filiação ou pertencimento ou combinação de perspectivas de vida. Então, esses sujeitos existem. Então, se esses sujeitos historicamente existem e falam a partir desses dois lugares combinados, então é possível. Né? Eles existem, então é possível. E, obviamente, que o marxismo é uma teoria da história e de interpretação da sociedade capitalista, e sendo uma teoria da história, uma teoria obviamente acadêmica, secular, etc., ele tem aquilo que Rubem Alves diz que é comum a toda a ciência, que é um ateísmo metodológico. A ciência não pode invocar a Deus para explicar os fenômenos que ela quer explicar. Ela explica em termos materiais, humanos, mundanos, enfim. A teologia vai reivindicar Deus, a religião vai reivindicar Deus, a ciência não parte de Deus para explicar as coisas. Deus, inclusive, é um problema a ser discutido na ciência, na filosofia. Deus é uma questão, né, para essas compreensões de conhecimento. Então, nesse sentido, o marxismo, como herdeiro do iluminismo, é profundamente antirreligioso. Mas a análise marxista sobre a religião é uma análise que entende que a religião cumpre determinadas funções sociais e que ela não pode ser simplesmente abolida pela crítica filosófica ou racionalista da religião. Marx não acreditava nisso. Marx não acreditava que, sendo ateu, o sujeito será um sujeito progressista ou de esquerda ou pró-emancipação do proletariado. Existia, inclusive, no processo da Guerra Civil Americana, sujeitos que falavam a partir de um certo ideário iluminista e antirreligioso que apoiavam a escravidão, e fundamentalistas bíblicos que eram abolicionistas. Então, Marx apoia o fundamentalista bíblico que é abolicionista, porque ele entendia que o fundamental era aí, na perspectiva do Marx, a emancipação dos sujeitos explorados e dominados. E aí, na medida que a religião podia cumprir essa função, no cumprimento dessa função, ela era uma arma política dos oprimidos. Mas o Marx realmente via a religião de maneira muito crítica. A religião como fundamentalmente operadora da legitimação das classes sociais, da desigualdade de classe, da dominação da classe dominante, e o objetivo, a utopia do Marx era que o homem se emancipasse da religião. Mas ele dizia, isso não vai acontecer pela crítica filosófica à religião. Isso só vai acontecer quando aquilo que motiva a existência da religião, que é o vale de lágrimas do mundo, né, o sofrimento real da vida concreta, desaparecer. E é interessante que Marx via muito esse sofrimento atrelado às questões de classe, mas há outros sofrimentos humanos que não têm a ver com a classe, tem a ver com a finitude humana, por exemplo, que independe da classe. Com o adoecimento humano, é óbvio que essas coisas se relacionam com o modo como o mundo está estruturado, mas são problemas humanos anteriores, né, à existência de classe, ou até posteriores à existência de classe. Então, mas o que é que incomoda quando alguém faz essa pergunta? É que parece que o contrário é um pressuposto, ou seja, não é incompatível ser cristão e ser liberal.
Não é incompatível ser cristão e ser capitalista. Não é incompatível ser cristão e antimarxista. E o antimarxismo naquilo que ele carrega de liberal, de pró-capitalista, etc. Então, o pressuposto da pergunta é possível ser cristão e marxista esquece, por exemplo, que o cristianismo foi compatibilizado com escravidão, com colonialismo, com apartheid, com ditadura militar, com Bolsonaro. Então, assim, é uma pergunta que esconde uma tentativa de legitimar o pertencimento cristão e de direita, cristão e pró-capitalista, cristão e liberal. O fundo dessa pergunta é essa, é dar como norma que ser cristão é ser pró-capitalista ou liberal, ou aceitar o mundo tal como ele se apresenta, e o marxismo é uma coisa ideológica. Né? Isso é interessante, porque o marxismo nasce fazendo uma crítica à ideologia. Ideologia como algo que constrói uma imagem invertida do mundo. E hoje ele é acusado como essa ideologia que desvirtua aquilo que é o mundo como ele é. Então, o que se esconde nessa pergunta é isso. Mas há uma outra relação dos evangélicos com o marxismo, ou dos cristãos com o marxismo, é que o marxismo, segundo Ernest Bloch, é uma heresia cristã. Em que sentido o marxismo é uma heresia cristã? Ele é uma heresia porque, obviamente, ele é condenatório da religião, do cristianismo, então ele é visto pela própria religião, pelo cristianismo, como herético, mas ele é cristão porque ele é herdeiro, entre muitas outras forças do marxismo, da ética social cristã, judaico e cristã. Marx era judeu. Então há uma ética social judaico-cristã, do qual Marx também é herdeiro. O Partido Comunista, do qual Marx lança o manifesto, se chamava Sociedade dos Justos, ou dos Iguais. O mote da organização era uma frase de união de toda a humanidade, de todos os homens, e aí ele vai lá dizer que não, que o motor da história é a luta de classe. Mas veja, Marx foi estagiário de um teólogo. Então, assim, as relações desses intelectuais marxistas com a religião também não são só de ataque e oposição, há incorporações aí nesse processo. E aí, nesse sentido, o marxismo herda uma tradição do profetismo bíblico, da ética social judaico-cristã, e isso é que vai criar pontes para que cristãos, em especial aqui estou falando dos evangélicos, encontrem no marxismo ferramentas de compreensão da realidade que alimente esse compromisso ético. Né? Então, assim, é interessante que os sujeitos que eu investiguei entendiam o marxismo ou o comunismo como um desafio ético aos cristãos. Quase todos disseram assim, olha, como os cristãos não cumpriram com o evangelho e não superaram as desigualdades e as injustiças do mundo, Deus levantou o marxismo e o comunismo para que essa agenda de transformação por justiça se fizesse presente. Tal como, aí ele cita um texto bíblico, né, a Síria. Deus usou a Síria para despertar o seu povo da sua desobediência. Então, o comunismo e o marxismo foi interpretado como esse reino estrangeiro que veio fazer o que o povo não fez, né? O povo eleito, supostamente eleito de Deus, não fez. Então, as incorporações, os diálogos possíveis entre marxismo e cristianismo, ou as apropriações de evangélicos do marxismo, são também históricas, são possíveis e são tão situadas nos conflitos sociais quanto o pertencimento de cristãos às outras formas, às outras ideologias e teorias. Ok. Jorge, eu vou segurar um pouco suas questões aí que você levantou, porque a próxima questão que eu trago dialoga ainda com isso que Zosmo está trazendo, né? Bem-vindo, bem-vinda quem chegou depois aí, não é? Várias pessoas saudando a gente. O Janaíno colocou aqui, frisou, né? Marx foi estagiário de um teólogo, né? Essa frase jogasse nesse contexto que a gente está, a galera. Ele vai criticar depois, mas ele foi estagiário. Choca, né? Depois de toda a representação que foi feita do marxismo, do comunismo, jogar uma frase assim solta choca. Bruno Bauer. Então, a gente está falando, você frisou aí, né, que perguntar se ser evangélico ou ser cristão, né, e marxista é possível, né, ou é incongruente, tem por debaixo, né, tem por trás a ideia de que há congruência
é natural a relação entre cristianismo, protestantismo, catolicismo, seja lá qual for a vertente, e capitalismo, né? E tudo aquilo que está ao redor. É, né? É bom frisar a questão do catolicismo, né? Que a gente fala evangélico e marxismo, que o catolicismo, inclusive, tem um documento papal que excomunga quem se dissesse comunista, né? Mas, enfim, você fez essa formulação aí, não é? Que tem também como pressuposto que não tem problema de uma participação política da igreja, seja para uns à direita, seja para outros à esquerda. Mas há ainda, nas comunidades, e mesmo nos congressos, né, aqueles e aquelas que acham que igreja não deve se envolver em política. Né? E aí eu lembro no Senado norte-americano, quando o Papa Francisco fez uma fala ferrenha é, pró-ambiente, né, pró-meio ambiente, que um dos senadores fez uma crítica ferrenha a Francisco, dizendo que aquilo não era assunto de religião, né, que política não é assunto de religião. Então a gente vê resquícios dessa mentalidade em diversas esferas. Né? Mas a gente vê naquelas pessoas simples nas comunidades que, às vezes, quando um sacerdote, um pastor, se posiciona sobre um tema político, né, social, se escandaliza e começa a desgostar do culto. Né? Diz assim, não, eu não quero ir mais aquele culto, porque aquele padre, aquele pastor, aquela pastora tá falando de política no púlpito, né, no altar. É, isso agora eu vi na minha cidade, né, o, o padre, que é muito meu amigo, de uma das paróquias, se posicionou sobre um assunto da cidade, né, sobre fábrica ou universidade, e aí houve quem dissesse que aquilo não era assunto né, aliás, nem vou repetir aqui a expressão, né, não era assunto para a religião. Né? Quais seriam esses limites, né, do envolvimento de igrejas em política? Né? A gente está falando de modulações de participação, né? Falamos que sim, há um domínio do conservadorismo na política, né, do conservadorismo religioso na política, mas há também um outro modo de participação. Quais seriam então os limites? Não sei se é válido dizer legitimadores, né? Não sei se é tão pertinente a palavra legitimação aqui, mas que limites seriam esses? Né? Essa pergunta é bem complicada, porque eu vou lembrar aqui de uma discussão que a Elisete faz no livro Protestantismo Ecumênico e Realidade Brasileira, em que ela menciona uma participante da juventude metodista, que era muito envolvida em movimentos sociais, mas que quando a própria revista da Metodista fazia um debate político de alguma questão mais complexa, às vezes ela se incomodava e dizia, oh, não, eu sou uma pessoa que estou envolvida com o movimento social, mas na revista Metodista eu quero ler sobre fé, espiritualidade, Bíblia. Então não é uma prerrogativa dos conservadores se incomodarem com a igreja se posicionando de um determinado modo politicamente. Primeira coisa, a igreja, enquanto organização eclesiástica, ela já é um sistema político. Né? A gente tem igrejas monarquistas, que são as igrejas de modelo episcopal, igrejas de democracia representativa, que são as igrejas de modelo presbiterial, ou que elege um conselho de anciãos, um conselho de lideranças que vão governar a igreja. Temos democracia direta em igrejas de modelo congregacional, batista, etc. Então, a própria organização eclesiástica tem um certo formato dos sistemas políticos e que tem a ver com a história desses sistemas políticos ao longo do tempo. E as organizações cristãs vão incorporando e até sendo matrizes dessas formas de organização política. Então, a igreja é política, né, na própria organização dela. Em relação à política estrito sensu, à política não religiosa, não eclesiástica, eu acho que é um desconforto maior quando a igreja se posiciona a favor de sujeitos, partidos e governos. É menos complicado a igreja entender o seu compromisso político, ou talvez, não sei se é menos complicado, mas talvez seja mais viável a igreja se posicionar politicamente a favor de causas, de utopias sociais, de projetos de sociedade, de sujeitos sociais explorados, marginalizados, excluídos, e é óbvio que nessas posições as igrejas vão convergir mais para aquela ou para aquela corrente política.
mas ela não vai se posicionar claramente a favor daquela liderança política ou daquela corrente política. Ela vai defender causas que ela identifica como parte do seu compromisso religioso. Então, por exemplo, e aí voltando até a falar do marxismo, os teólogos da libertação diziam o seguinte: olha, se a gente vai fazer uma opção pelos pobres, a gente tem que entender quem são os pobres, né? E aí os pobres não é mais o sujeito da caridade. Então, o que é que faz surgir a pobreza? O que é que dá origem à pobreza? E aí o instrumental teórico que eles vão utilizar é marxista. Eles vão dizer assim: a opção pelo marxismo enquanto ferramenta teórica é uma opção pelos pobres, porque se eu quero fazer uma opção pelos pobres para que eles se emancipem, eu preciso entender o que é que os torna pobres, o que é que produz essa pobreza. E aí, nessa opção que é ético-religiosa pelos pobres, pelos explorados, pelos dominados, eles entram em afinidade eletiva com as correntes políticas que vão também estar questionando essas desigualdades, no caso aí, o marxismo, em particular na experiência latino-americana. E isso é muito forte dentro da teologia da libertação latino-americana católica, a matriz católica dessa teologia da libertação. Então aí eu acho que a gente encontra uma pista. Quando é uma posição, mesmo quem está militando no campo político progressista, não quer que a igreja faça, enquanto igreja, um apoio formal ao fulano candidato. Né? É desconfortável, causa desconforto. Se for apoiar uma agenda, uma causa, acho que cria menos conflitos internos. Então imagine, por exemplo, eu sou da Igreja Batista Nazaré. A Igreja Batista Nazaré resolve, enquanto instituição, fazer campanha pelo Lula. Eu posso ser da igreja e apoiador do Lula, vai ser desconfortável. Né? Porque não é o papel da igreja ser um comitê eleitoral. Então, é papel da igreja assumir como suas causas, que são as causas dos sujeitos oprimidos e o compromisso ético que o compromisso com esses sujeitos oprimidos leva. E aí isso pode convergir para o apoio a essa ou aquela corrente política, mas não deve ser uma coisa tão comprometida com determinados sujeitos, porque a igreja tem uma utopia que é essa dialética, né? E aí eu estou ousando falar de teologia para um teólogo, essa dialética do aqui, do agora e do ainda não. O reino está presente, mas ainda não chegou. O reino é sempre uma coisa que transcende. Então, assumir qualquer identificação do evangelho com uma ordem política, ou com uma corrente política, ou com uma liderança política, é comprometer essa construção do reino como algo que está sempre à frente e sempre nos desafiando a não legitimar a ordem instituída. Então, acho que estou falando desse desconforto no campo progressista e no campo conservador. Isso é um pouco interessante, porque há um discurso absenteísta, há um incômodo nessa vinculação da igreja com a política, mas é nessa igreja mais conservadora que vai surgir essa cultura política, que tem a ver com a cultura política brasileira também, dos coronéis da fé. Os coronéis da fé são a versão evangélica desse ranço coronelista da cultura brasileira, e é isso que vai dar origem a candidato oficial de igreja, zonas eleitorais evangélicas e a própria bancada evangélica. O voto de cajado, né? O voto de cajado. Isso que você traz, Osmo, é uma reflexão do Richard Shaw, né, naquele livro Igreja e Participação Social. E aí vou citar aqui um fragmento dele. Ele diz assim: todo cristão está sob o imperativo do amor. O mandamento ético supremo do Evangelho é: amai aos outros como Jesus vos amou. Mas que significará expressar amor em nosso mundo moderno? O amor verdadeiro significa lutar para transformar esta sociedade iníqua que permite morrer em criaturas humanas à fome. E aí na sequência ele vai falar que crianças não tenham educação, né? Uma série de coisas. E aí ele faz essa reflexão, que o reino não pode coincidir com a plataforma política, né? Porque a plataforma política é algo que se pretende já realizada, né? E o reino está por se realizar. Então não coincide. E nesse sentido, a igreja é sempre oposição ao governo, não oposição no sentido político-partidário, mas a igreja é sempre uma crítica aos limites que todo governo tem em relação à ordem de justiça que a igreja se vê comprometida.
Então, Exato. seja no caso do governo Bolsonaro está em mais evidência e as vozes precisam se expressar de maneira muito audível contra o governo Bolsonaro, porque ele vai contra tudo o que é minimamente cristão, apesar do discurso usar o repertório cristão nos seus discursos, mas ele, o seu governo, o seu ideário, o seu projeto é totalmente o oposto. Então as igrejas devem se manifestar, mas mesmo governos que estão mais próximos do que a gente entende ser esses valores, eles devem ser alvos de críticas constantes, eles não devem ter nunca o apoio restrito da igreja. A igreja tem que ser sempre uma voz de crítica. Exatamente. E, embora alguns achem que no período do PT não houvesse, houve também, Uhum, né? Mas, uhum, claro que com as distinções. Houve essas críticas. Ainda sobre a pergunta, a questão que eu coloquei, uma outra citação de Shaw, né? Para falar de igreja e envolvimento político. Amor verdadeiro na sociedade significaria também ação política, né? Se o cristão deve estar atento ao imperativo do amor, amar também significa participação ativa, né, na política. Estou aqui preocupado com a questão de Jorge, eu vou trazê-la porque vai cair essa live. Se você me permite, a gente ainda tem uma questão, então gostaria de uhum, encerrar puxando a live de volta, tá bom? uhum. Então quem está aí, quando cair, permaneça por gentileza, atento, atenta, que a gente vai puxar para uma última questão. Jorge colocou 3 questões em uma só. A esquerda não entende de religião? É uma pergunta, né? Os evangélicos não devem se preocupar com os outros, como os outros lhe entendem, né? Uma outra questão. E o que dizer do fundamentalismo religioso e do racismo nas igrejas evangélicas? Acho que isso já é uma terceira, né? Está um pouco já indo para um outro lado, mas são 3 questões que ele coloca. Não sei como é que você puxa aí. Temos 3 minutos, eu acho. Você vai cancelar agora ou eu começo Então, agora? pronto. Eu acho que é melhor a gente encerrar essa aqui, né? Vou ler só Uhum. alguns comentários antes dela cair e a gente retoma com essa pergunta. O Jean Tácito colocou: mas a igreja sempre se envolveu em política, mesmo de forma velada. É uma fala sobre igreja e política não devem se misturar, né? Se ele nas entrelinhas, a homilia ela é toda política e às vezes partidária. Entretanto, estamos em uma polidez quase hipócrita. Uhum. É Concordo. isso mesmo. Ou pode ser uma hipocrisia polida, eles dizem, né? Uhum. Uma saudação para o Hélio, então para as diversas pessoas que entraram, Rejane, minha amiga. O Hélio tu colocou, como pensar essa relação com esses sujeitos sociais não celestiais? É, como fazer esse diálogo e conexão com os fiéis sujeitos no que tange às relações políticas, né? Eu acho que ele está perguntando sobre como fazer uma formação política, talvez, né, nas igrejas, né? Não sei se é bem isso, mas estou entendendo dessa forma. Márcia colocou, verdade, a igreja é política, mas não partidária. Janaíno, a igreja, aqui na Bahia, a Igreja Católica, na conjuntura das eleições de 1962, instalou aqui na Bahia a Aliança Eleitoral pela Família. Muito bom. Val Martins, meu irmão, meu pastor amigo aí, presente, um abraço. Jean Tácito de novo. Até hoje a igreja leva vantagens com a política, seja qual for, mas é evidente na igreja católica, pois está em uma comunidade e ser a referência, os políticos doam benesses querendo colher. E muitas vezes os párocos se fazem de mocos e recebem de todos que doam. Padre que pesquisa padres na literatura, viu? O padre, ele tem muito a dizer sobre isso. Como você tem visto a relação entre igreja com a agenda social, tipo a luta antirracista, a diminuição da desigualdade social, habitação, direito à água, visto apelo para uma ligação mais adelante. Gente, muitas questões, recolocam lá quando eu puxar de volta, e vou falar sobre isso, Jorge, a carta da CNBB, tá bom? Então vou encerrar aqui e a gente volta já já. Quem colocou questão que eu não puxar, coloca de novo, por favor. Opa, deixa eu tirar aqui.